O Superman e os Kryptonianos serviram de inspiração para vários personagens e espécies de diversas obras. E isso inclui os Viltrumitas de O Invencível. Mas normalmente as pessoas gostam de comparar o Superman com o Omni-Man, o que não faz tanto sentido, visto que o Omni-Man não é nem de longe o mais poderoso de sua espécie. E por isso, nesse vídeo, eu vou trazer um desafio muito maior para o Homem de Aço. E eu me refiro ao mais poderoso Viltrumita da série, que é o Trag. E para saber mais como seria essa luta, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meu amigo, se você ainda não conhece o Trag, o mais poderoso Viltrumita puro de sua geração, dê uma olhada nesse meu vídeo que eu falo sobre os vilões mais perigosos de O Invencível. Pode valer muito a pena, mas dito isso, vamos para o vídeo. E para iniciar a comparação desses dois personagens, vamos avaliar a força deles. E para dimensionar a força do Trag, precisamos olhar um pouco para o Omni-Man, que é um Viltrumita que tem bastante feitos na série e que já lutou contra o Trag. E dessa forma, podemos dimensionar a força dele. Então vamos lá. O Omni-Man já se mostrou forte o suficiente para destruir qualquer estrutura humana ou alienígena como se não fosse nada. Mas o seu feito mais notável de força foi destruir um planeta com outros dois Viltrumitas. Ou seja, o Omni-Man pode destruir no soco continentes inteiros. E como o Trag é várias vezes mais forte do que o Omni-Man, e como nessa época ele era mais forte do que esses três Viltrumitas juntos, podemos dizer que o Trag tem um nível de força multiplanetário. Ele não chega ao nível Sistema Solar, nem muito menos galáctico, mas o seu poder está bem além de um simples planeta. Mas agora vamos comparar com o Superman. O Superman é um cara que já conseguiu segurar um peso semelhante ao da Terra por 5 dias ininterruptos em um bunker sem sol. E como ele achou isso algo leve e até sem graça, podemos deduzir com isso que o poder dele também é multiplanetário. E já podemos colocar ele acima do Trag só com essa informação. Porque uma coisa é destruir um planeta com uma investida, e outra coisa completamente diferente é segurar o peso de um planeta por 5 dias, sem sequer se cansar. Mas ainda tem mais, porque todo mundo já sabe que um feito planetário para o Superman é muito pouco. Tanto que já foi dito que ele poderia destruir a Zona Fantasma no soco. E a Zona Fantasma não é um planeta, e sim uma dimensão gigantesca. E na melhor das hipóteses, a Zona Fantasma é do tamanho de um universo. E na maioria das vezes é até mais. Mas mesmo se a gente desconsiderar esses feitos mais grandiosos, só o fato de saber que o atual Superman é a fusão de dois Supermans, e um deles é aquele que segurou a Terra por 5 dias, e o outro é ainda mais forte do que essa versão, podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que o Superman tem uma grande vantagem na força. E quanto à velocidade, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque na maior parte do tempo, o Omni-Man não parece ter a velocidade da luz, inclusive quando ele viaja entre continentes ou quando ele vai para a Lua. Mas em alguns outros momentos, parece que ele pode sim alcançar a velocidade da luz, já que ele pôde chegar ao sistema solar vizinho enquanto prendia a respiração. E é dito que ele pode prender a respiração por aproximadamente 2 semanas, o que colocaria ele acima da velocidade da luz. E como o Trag é relativamente mais rápido do que ele, e seguindo esse pressuposto, podemos dizer que o Trag pode alcançar algumas vezes a velocidade da luz. E olha que eu estou sendo bem generoso com ele. Porque sim, existem alguns indícios nas HQs de que o Omni-Man e nem o Trag alcançaram a velocidade da luz. Mas eu vou dar o benefício da dúvida para ele. Mas mesmo considerando isso, a velocidade do Superman é muito maior. Mesmo porque o Superman conseguiu cruzar inúmeras galáxias em pouquíssimo tempo. Em menos tempo do que o Omni-Man precisou para chegar na estrela mais próxima. E isso colocaria o Superman na escala de centenas de milhares de vezes a velocidade da luz. E nem mesmo o fã mais convicto de O Invencível acredita que o Omni-Man ou o Trag se aproximem disso. E cara, até o Flash Reverso já disse que a velocidade do Superman rivaliza com a dele.
E de fato, o Superman já rivalizou com o Flash várias vezes, e não tem como achar que o Trag iria rivalizar com o Flash em velocidade. Mas agora, falando da resistência, esse é o ponto que a diferença se torna ainda mais abissal. Os Viltrumitas não parecem ter a resistência proporcional à sua força, tanto que eles se despedaçam quando lutam um contra o outro. Mas ainda assim, eles são resistentes o suficiente para resistir a basicamente qualquer arma humana e sem o menor problema. Mas para você entender melhor a limitação da resistência deles, saiba que o Trag fez uma luta contra o Invencível no Sol. E durante essa luta, o seu corpo ia se desfazendo, mostrando que ele não consegue aguentar a temperatura do Sol. E mais, quando ele foi derrotado, o seu corpo se desintegrou completamente no Sol, mostrando que realmente essa temperatura é demais para ele. E isso é muito diferente do Superman, que já resistiu sem problemas a explosões de supernovas, que podem ser milhões de vezes mais quentes do que o Sol. Fora que ele já resistiu a outras explosões que fariam o Sol parecer frio. E também nenhum Viltrumita resistiu a golpes tão fortes como o Superman já resistiu. Então, nesse quesito, vitória fácil para o Superman. Mas no quesito artes marciais e habilidade de combate, a coisa complica bastante. Pois o Superman, em vários momentos, já foi considerado um lutador hábil, e ainda conta com o Torquasme, uma arte marcial kryptoniana extremamente apelona. Só que na maioria das vezes, os autores ignoram esse fato, e fazem parecer que o Superman é só um cara com treinamento ok. E para ser bem justo, eu vou considerar essa versão média do Superman. E então, nesse caso, o Trag levaria uma boa vantagem. Ele é um cara que vive para a guerra e para a batalha, sendo um dos ou mais bem treinado de sua espécie, que é uma raça de guerreiros e conquistadores. Fora que o Trag é muito antigo, tendo no mínimo vários séculos de vida. Então, com esse ímpeto de guerreiro, com séculos de treinamento e com muito mais experiência em combate, essa vitória vai com relativa facilidade para o Trag. E quando falamos de outros poderes, podemos dizer que os Viltrumitas têm um fator de cura considerável e também podem voar. Alguns falam que eles voltam mais fortes após serem derrotados, muito semelhante aos Saiyajins. E também dizem que isso é uma espécie de poder, que eles chamam de adaptação reativa. Mas essa teoria não tem muita base nas HQs, então nem vale a pena ser considerada. Os Viltrumitas também têm uma percepção melhor, tendo por exemplo uma audição muito boa, e é basicamente isso. Já os Kryptonianos em geral possuem muitas habilidades extras. Eles podem voar, têm um fator de cura muito melhor, têm todos os sentidos aguçados, além de ter super sopro, sopro congelante, visão de calor, autossustentação, e todos esses poderes ainda geram alguns poderes secundários. Então, os Kryptonianos também levam uma boa vantagem nesse ponto. E por isso, se tivesse uma luta entre o Superman e o Trag em um lugar desabitado e com o Superman se soltando, o resultado seria óbvio. Por mais que o Trag seja mais bem treinado e experiente, a diferença física é grande demais. Seria basicamente a diferença de um ser humano para um elefante, e na verdade seria até mais. Então, não importa o quão bem treinado seja um ser humano, ele não vai vencer um elefante na mão. E também, só a visão de calor do Superman já seria o suficiente para desintegrar o Trag, já que ela alcança facilmente temperaturas muito superiores à do Sol. Mas a luta poderia se complicar um pouco se fosse na Terra, pois nesse caso, usar uma visão de calor com temperaturas várias vezes a do Sol estaria fora de cogitação. E também, o Superman teria que lutar com apenas uma fração de sua força. E dessa forma, com a força mais equilibrada, a técnica e a experiência do Trag poderia fazer a diferença e quem sabe ele não conseguiria surpreender o Kryptoniano. Embora a diferença de velocidade e resistência seria uma dificuldade que dificilmente ele conseguiria superar. Além do que, seria bem fácil para o Superman tirar ele da Terra. E por isso, seja dentro ou seja fora da Terra, o campeão com relativa facilidade é o Superman.
E galera, lembre-se que o Trag é um cara extremamente forte, e a vitória esmagadora do Superman mostra que com o passar dos anos, as HQs da DC e da Marvel adicionaram tantos poderes aos seus heróis que mesmo os mais poderosos heróis de outras editoras não são páreos para enfrentar a maioria dos pesos pesados da DC ou da Marvel. E deixar isso claro foi um dos propósitos dessa luta. Além de, obviamente, falar mais das capacidades desses dois personagens. E eu espero que tenham gostado, e se quiserem um outro vídeo com o combate do Superman ou do Trag contra qualquer outro personagem, deixe nos comentários. Também deixe o seu like aqui, porque ajuda demais o canal. E se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos, e até a próxima!